Boa noite. Agradecemos a presença de todos e anunciando sempre que a gente dispõe na casa de distribuição de cestas básicas para 70 famílias assistidas. Não só as cestas básicas, mas também qualquer utensílio que não se usa mais em casa, ou que tenha em duplicidade, ou que não utilize mais, podem trazer, que nós servimos de intermediários para entregar para essas famílias necessitadas. Nós vamos dar prosseguimento comentando o que está acontecendo atualmente nas redes sociais com relação ao espiritismo, fenômenos que não tem nada a ver com o espiritismo, irmãos nossos, talvez até bem intencionados, mas se comentam a respeito de previsões, como se eles fossem pessoas entendidas no espiritismo, pessoas que estão comentando as páginas de outras pessoas. Isso não existia antes. Com as redes sociais, facilita, franqueou a quem sabe e a quem não sabe. Então, a gente tem observado, o espiritismo não proíbe nada. O espiritismo, o homem tem o livre arbítrio, mas as responsabilidades é do próprio homem. Então, tudo que nós dizemos ou afirmamos é responsabilidade nossa. E esse mês de outubro, mês em que nós comemoramos o aniversário de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, nós escolhemos falar sobre esses profetas da Era Nova, né? Os falsos profetas que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos fazer a nossa prece antes de apresentar o palestrante da noite. É uma prece que se encontra no livro Ceifa de Luz, pelo Emmanuel. Existe uma história toda atrás desse livro, dessa prece. Prece por luz. Estamos em oração, rogando-te, Senhor, mais luz por acréscimo de misericórdia. Clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, onde as estradas mais retas que nos conduzam à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçastes a nosso respeito. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades.
Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de nos auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso do trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em Tua infinita bondade, para que Te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Assim seja. Essa prece foi recebida por Chico Xavier, do seu benfeitor Emmanuel, no dia 29 de agosto de 1972. Ela está no livro Ceifa de Luz. O Gustavo Goulart, nosso conhecido, meu e da Sônia, nós já trabalhamos juntos, fomos colegas juntos, é um palestrante já bastante conhecido. Ele atua no Centro Espírita lá em Santo André, é muito convidado pelo Centro Espírita União, que é um centro muito sério, fundado por Chico Xavier, lá com a dona Nena Galves, e ele sempre faz palestras lá. Como a gente se conhece e sabe da seriedade, nós o convidamos. Então, Gustavo, fica à vontade. Senhoras e senhores, boa noite. Que nos abençoe Jesus. O mês de outubro falamos de Allan Kardec, o bom senso reencarnado. Pensando em tudo que ele nos ensinou e em sua metodologia, eu fui atrás de algo que me chama muito a atenção, algo que nós fazemos todos os dias, que é a oração. Na pergunta 659 do Livro dos Espíritos, ele indaga: qual o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem: louvar, pedir e agradecer. Eu fui então atrás da interpretação de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu achei muito legal porque ele vai examinando o Pai Nosso frase a frase. Muito bem. Eu entendo que Jesus apresentou o Pai Nosso para Pedro e os apóstolos em um determinado momento. Mas a oração dominical, apresentada pelo Cristo, ela começa muito simples. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Por que eu tenho que santificar o nome de Deus? Porque Ele é o Criador? Então, baseado na interpretação de Kardec, eu fui buscar o porquê eu deveria louvar o nome de Deus. Pensei então no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, trazido pelas mãos de Chico Xavier. Ele diz que há mais de 4 bilhões de anos Deus separou um pedaço de massa disforme e incandescente e entregou na mão de Jesus. Pois bem, Allan Kardec,
Ele também pergunta na questão 625, qual é o espírito mais perfeito que Deus legou à humanidade para servir de modelo e guia? A resposta é simples: Jesus. E na questão 130, os espíritos dizem que, muito antes de o nosso planeta existir, já existiam espíritos perfeitos. Portanto, Jesus trouxe para nós aquele momento, aquele local para que pudéssemos reencarnar. Foi então que eu comecei o meu pensamento. Pois bem, quando a Terra começou os seus primeiros passos, não existia vida porque não existia um núcleo de ferro. Mas sem o núcleo de ferro, não existe campo magnético e não existe atmosfera. Então, vindo de longe, um planeta em rota de colisão com a Terra, que tinha um núcleo de ferro chamado Theia. Esse planeta veio e chocou-se com a Terra. Muito bem, os astros chocam-se no universo, mas os cientistas descobriram que só existia uma única posição que aquele planeta poderia chocar-se com o nosso, de modo que o seu núcleo de ferro fosse transferido para o nosso, ele começasse a girar e aqueles pedaços que foram expelidos pelo choque foram se juntando e formaram a nossa Lua. Nós passamos a ter um núcleo de ferro e então o planeta começava a dar os primeiros passos para a vida. Somente essas informações já é o suficiente para eu louvar o nome de Deus. Porque olha o trabalho que Jesus teve para que nós pudéssemos ter um ambiente propício ao início da vida. No universo, tudo se cria com a união dos átomos. Quando uma estrela morre, ela explode numa supernova. E esses átomos que saem por aí, eles vão formando a vida. A ponto de que o nosso corpo é formado dos átomos que foram expelidos por uma explosão de uma estrela. Os átomos que formam a ponta do nosso dedo, indicador, podem ser formados por uma estrela, por átomos de uma estrela que está a 5 bilhões de anos-luz, e os átomos da ponta do nosso dedo ao lado de uma estrela que está a 7 bilhões de anos-luz. De modo que cientistas afirmam que nós somos formados de poeira estelar. E em A Gênese e em Eclesiastes está afirmando que do pó viemos e ao pó retornaremos. O nosso corpo é um mini-universo, porém perfeito, que foi criado também com Jesus e os seus cientistas, está no livro A Caminho da Luz. E quando nós desencarnamos, nós fazemos, entre aspas, uma mini supernova, e conforme o nosso corpo vai se deteriorando, nós vamos retornando. O nosso corpo material vai se transformando numa poeira, em átomos, formando vida em outro local. É o pensamento lógico confirmando a frase bíblica: do pó viemos e ao pó retornaremos. Allan Kardec também vem nos dizer algo impressionante na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Muito bem, também está em A Gênese capítulo 1, versículo 26 e 27. A seguinte afirmação: que os homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus é a inteligência suprema. E Kardec pergunta na questão 23, que é o Espírito? É o princípio inteligente. Nós somos o princípio da inteligência suprema. Um princípio inteligente. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A lógica de Allan Kardec é impressionante,
porque tudo aquilo que está contido no Velho e no Novo Testamento, ele vem questionar. E todo o livro dos Espíritos, ele faz uma viagem incrível, a fundo. E do livro dos Espíritos, ele divide em 4, trazendo o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E parte das informações que nós vamos pesquisar em torno do universo, achamos na uranografia que está contido em A Gênese de Allan Kardec. Outra coisa que me chama a atenção, que Allan Kardec vem trazer e vem dizer para nós, é a sintonia. Ou seja, a interação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Como nós sintonizamos com os espíritos? Pergunta 459. Interferem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Sim, mais do que supondes, a ponto de que somos nós quem vos guiamos. Mas isso não quer dizer que eles tomam as decisões por nós. Não. Eles interferem após nós tomarmos as decisões nas nossas vidas. Senão seria muito fácil nós colocarmos tudo nas costas dos espíritos, aquilo que cabe a nós. Eu me recordo, falando sobre sintonia, que uma vez a minha mãe perguntou para o meu irmão: você não vai fazer a sua lição de casa? Ele falou: não, estou me sentindo muito bem, acho que é um espírito obsessor. E minha mãe disse: então eu vou pegar o chinelo e vou dar um trato nesse espírito obsessor. E é algo comum que nós fazemos. Mas Allan Kardec pega a questão 459 e vem trabalhar ela mais a fundo em um livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão, falando da sintonia com espíritos maus. A primeira fase da obsessão, a obsessão simples. Nós sabemos que estamos sendo envolvidos por um espírito mau, por um espírito que não quer o nosso bem. Através de que sinais? Olha, eu estou me irritando mais do que o comum. Estou tendo pensamentos que não condizem comigo. Estou buscando entrar em discussões que não têm efeito nenhum. Estou estranho. Algo não está certo. Então nós já sabemos, depois de analisar o nosso dia a dia, que nós estamos sendo vítimas de uma obsessão simples. Mas se nós abraçarmos essa ideia, ela evolui para um estado de fascinação. E Allan Kardec vem dizer que nesse estado o espírito já tem um certo controle sobre o encarnado. Então o encarnado vai acreditar em ideias absurdas e cabe àqueles que estão ao redor dele chamar a atenção, principalmente em relação aos médiuns. O médium recebe uma página escrito, assinado por Jesus. Cabe às pessoas do centro espírita chamar a atenção dele. Olha, mas não pode ser Jesus. Mas as pessoas têm medo de chamar a atenção de médiuns. E o espírito Erasto, na Revista Espírita de 1861, vem dizer que a Casa Espírita tem o dever de analisar toda e qualquer comunicação que vá se tornar pública. Por quê? Porque tem que estar nos conformes da doutrina espírita e conforme a moral daquele médium. E ele diz, e o médium não tem que se melindrar. Por que o médium vai se melindrar se a gente fala, olha, essa mensagem não pode ser de Jesus? Não foi ele quem escreveu. Ele só foi uma ferramenta utilizada por espíritos. Então, se não foi o médium, não é dele, ele não tem que ser melindrado. Tem que estar lúcido e dizer, realmente, eu não estou bem hoje, não consegui me concentrar, ou pode ser que eu tenha sido vítima de um embuste. E Allan Kardec também vem dizer das mensagens apócrifas, da importância de nós pesquisarmos, de nós lermos, mais de uma pessoa ler as mensagens,
Mensagens apócrifas são aquelas mensagens que são assinadas por espíritos famosos, mas cujo teor não lembra aquela pessoa. E por último, a sintonia, quando nós abraçamos demais a ideia da fascinação, é a subjugação. É naquele instante que o espírito já tem total controle sobre a pessoa, sobre o encarnado ou sobre o médium. E aí o médium vai dizer os absurdos, vai sair gritando na rua, será tomado pelo espírito. Nesse momento já não tem mais o que fazer, por mais que nós tentemos ajudar aquela pessoa. E por último, existe aquela obsessão em que um médium depende do espírito e o espírito depende do médium, ou do encarnado. Se ambos forem separados, o espírito sentirá uma sensação de morte e o encarnado irá desencarnar por falta do alimento que ele tinha, que ele se nutria, que era a companhia do espírito desencarnado, situação que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes e com o seu filho. Quando nós falamos sobre sintonia, eu me recordo de uma situação muito embaraçosa que eu passei. Nos primeiros dias de março de 2007, quando estivemos, eu, o Sr. Vieira e a Dona Sônia, na Mansão do Caminho, na obra de Divaldo Pereira Franco, e eu fiquei dormindo num quarto, e num quarto muito peculiar, porque em frente à porta tinha uma cama, e atrás da cama uma janela, e no canto do outro, mas no canto uma outra cama. Como um bom paulista nada neurótico, eu pensei, bom, se eu dormir na outra cama e entrar alguém pela porta, eu não tenho por onde fugir. Mas se entrar alguém pela janela, eu fujo pela porta. Então eu fiquei dormindo lá. E eu imaginava que eu estava na obra de Joana de Ângeles, de Divaldo, tá próximo a Jesus, que os espíritos iam estar por todos os cantos. E quando eu fui adormecer, eu fui fazer minha prece, bateram na janela. E eu acabei de fazer uma pergunta, eu tinha acabado de fazer uma pergunta mental para mim. E aí eu fiz outra, bateu 2 vezes, eu falei, meu Deus, são os espíritos. Os espíritos estão conversando comigo pela janela. E eu comecei a criar um diálogo. Criei uma regra, uma batida sim, 2 batidas não. Allan Kardec tinha os espíritos batedores, mas como todo espírita precisa ser humilde, eu tinha a irmã batida e eu infelizmente afirmo que isso é verdade. Por 5 noites eu conversei com aquele espírito. Fomos embora, retornei em novembro, onde eu fiquei mais 4 noites naquele quarto, conversando com o espírito, porque ele retornou. E no último dia eu fui dar uma volta pela Mansão do Caminho e vi meu quarto por uma posição que eu nunca tinha visto. Vi a janela e encostado na janela tinha uma árvore. Quando o vento soprava, o galho batia no chanfro da janela, ele andava 1 ou 2 vezes. Então eu passei 9 noites da minha vida conversando com uma janela. E eu trago isso porque, mais que seja verdade, muitas pessoas fazem isso durante a noite. Colocam a cabeça no travesseiro e dialogam com o travesseiro. É nesse instante que nós vamos ouvir aquilo que nós queremos, não aquilo que nós necessitamos. Então está aí implícita a lei da sociedade, que nós sofremos muito durante a pandemia, que foi a prova de que nós nascemos para viver em sociedade, em grupo. Então, se nós andamos conversando muito com o travesseiro, tomemos cuidado, porque quem será que está nos auxiliando no pensamento naquele instante? A cama foi feita para nós dormirmos. Allan Kardec também me chama a atenção principalmente pela reencarnação. A reencarnação, disse Divaldo Pereira Franco, é o perdão de Deus às nossas ofensas. Retornamos ao Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas. Ele já nos perdoa, porque Ele nos dá a chance de reencarnarmos. Nós erramos, Ele nos dá uma nova chance. E para mim, esse é um dos pontos principais da doutrina espírita. Porque eu tenho um avô suicida. Há 55 anos que ele tirou a própria vida. Aos 17 anos, quando eu tinha 17 anos, a minha avó já estava muito doente, ou estava na cama dela, ela já não tinha mais a memória recente. E apareceu subitamente no quarto uma pessoa que eu não conhecia.
Mas era o segundo andar da casa, não tinha como alguém entrar. E quando eu fui embora aquele dia, eu comecei a chorar muito. Eu disse para o meu pai. Ele falou, mas por que você está chorando? Eu falei, porque o seu pai estava lá. Aos 17 anos. Um espírito suicida, que já fazia 30 anos que ele havia se suicidado naquele mesmo quarto, naquela mesma semana, que eu desconhecia a data. E então, como é que meu avô poderia estar fadado ao sofrimento eterno? E graças ao pensamento de Allan Kardec, surge o livro Memórias de um Suicida, trazendo todo o pensamento lógico, desde o momento em que o espírito se suicida até o momento em que ele reencarna. Toda a sua jornada. E isso aqui não é um spoiler, porque todo o livro espírita tem 2 finais. Ou ele reencarna, ou desencarna. Nesse caso, ele programa a sua reencarnação. Mas ele já estava bem, ele estava ajudado. O que me faz ver que Allan Kardec é a esperança da vida futura. Allan Kardec é aquele ser que, enquanto toda a sociedade francesa brincava com as mesas falantes, com as mesas girantes, ele viu algo a mais. E com o seu método, ele soube que em uma pergunta inteligente tem uma resposta inteligente, existe uma causa inteligente. Então, Allan Kardec traz-nos a racionalidade para ler e entender, não interpretar, porque a interpretação ele já fez completa em um Evangelho segundo o Espiritismo. Chama-nos à realidade e diz: não é fora do Evangelho que há salvação. Fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? Está no Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, sermos bons para com todos. Indulgência para com a imperfeição alheia, calma com os erros dos outros e perdão das ofensas. Novamente, Deus nos perdoa, porque Ele está nos céus, no ponto mais alto, e Ele enxerga todos nós através das leis morais da vida. Quando nós erramos, quando nós maculamos uma dessas regras, o erro fica inscrito em nós, na consciência de culpa. E a reencarnação nos ajudará a progredir, que é uma lei, e ir deixando os erros para trás e aos poucos abraçando uma conduta mais correta. Allan Kardec, o bom senso reencarnado, é recordado no mês de outubro, mas que ele seja recordado por tudo que ele nos ensinou, mas acima de tudo, por tudo que nós trouxemos aqui, que cada um possa abrir uma página, um item, um momento, um parágrafo, nesse mundo maluco, nesse momento maluco que nós estamos vivendo, e que nós possamos parar e sair um pouquinho dessa sintonia e lembrarmos: nós somos espíritos imortais e estamos aqui para fazer algo, e que esse algo seja a caridade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu convido todos agora para a gente acompanhar a vibração e a prece de encerramento. Vamos mais uma vez mentalizando a imagem de Jesus, que adentra esse salão com um sorriso no rosto, cumprimentando a todos e que nos convida para um abraço. Esse abraço carinhoso que nos tranquiliza, que nos serena o pensamento. E ele nos pergunta o que nos aflige. Por que estamos aflitos e tão agitados? Diante desta pergunta, antes que possamos respondê-la, ele nos convida a caminhar pelo planeta para que possamos
trabalhar na sua seara de amor e de bondade. Nos convida a visitar os campos de batalha, aonde os irmãos tiram a vida do próximo sem nem mesmo conhecê-los. Nos convida a perdoar cada um deles e a ensinar a eles o perdão, o amor. Nos toma pelas mãos e nos leva aos lugares onde tantas crianças perdem a vida por falta de alimento, por falta de saúde, onde o básico é negado ao mais fraco, e nos mostra que o pão da vida é o amor, que possamos praticá-la no dia a dia. Nos abraça novamente e nos leva a visitar os hospitais, onde tantos sofrem e imploram por medicação que atenue o seu sofrimento, as suas dores, as suas mazelas, que permitam-lhe ter a vida restaurada. E nos explica que o amor, a caridade, a paciência é o maior remédio que podemos dar ao nosso próximo. Mais uma vez, nos convida a visitar os presídios, onde os nossos irmãos pagam pelos erros arrependidos, querendo uma nova oportunidade, querendo aprender a amar e a entender o que é perdoar. E ele nos explica que o perdão não é para o próximo, começa por nós mesmos, que devemos nos perdoar para poder amar. Convida-nos, por essa noite fria, a acolher e a amparar a todos que não têm abrigo, que dormem cobertos num papelão, com frio, com fome, fracos. Convida-nos a visitar os asilos, as casas de repouso, onde os idosos foram abandonados pelos filhos e que na solidão às vezes se revoltam, às vezes se entristecem. Convida agora a visitarmos as casas de abrigo social, onde crianças inocentes foram abandonadas pelos pais, aonde foram acolhidas para não sofrer violências físicas. E nos ensina, mais uma vez, que o amor é educar, o amor é acolher, o amor é praticar no dia a dia, pelo exemplo. Convida-nos agora, Jesus, a visitarmos os nossos lares, a célula primária do aprendizado do amor, e nos mostra que a nossa família é uma dádiva. A nossa família são espíritos que estão conosco nessa caminhada para aprender juntos, respeitando o defeito de cada um e observando principalmente as qualidades que devemos aprender. E assim, ele se despede de nós, relembrando a prece dominical, para que possamos seguir por mais essa semana em paz. O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair nas tentações do caminho. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja.
Pedimos aos médiuns que se preparem para o passe e vamos fluidificar a água, pedindo à espiritualidade amiga da casa, de cada um de nós, que a água seja fluidificada e que ao retornarmos às nossas casas, tenhamos a certeza de que ninguém está desamparado, ninguém, absolutamente ninguém. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o palestrante, ele, até o final da aplicação do passe, ele estará conosco para responder alguma dúvida, alguma questão. Muito obrigado e mais uma vez estão convidados para às 2h30, 3:15 do próximo sábado, a inauguração da nossa casa, da exposição Chico Xavier, da livraria, e ficarmos livres para a visitação, para a nossa mostra, exposição Chico Xavier. Muito obrigado a todos.